A paz do Senhor, queridos irmãos, quem vos fala aqui é a pastora Elienay, de Brasília, Distrito Federal. Eu vou falar sobre 3 advertências de Jesus para a Igreja de Cristo. Leiam Marcos 13, versículo 33. Nesse texto sagrado, o Senhor Jesus nos faz 3 grandes advertências. Olhai, vigiai e orai. Por meio dessas 3 advertências, Jesus pede cautela, ele pede vigilância e oração aos seus discípulos para vivermos em um mundo tão conturbado como o nosso cristão. Ele precisa ser cauteloso, ele precisa ser vigilante e perseverante na oração. A primeira recomendação de Jesus para o cristão é: olhai. Olhar, neste caso, significa ter atenção, ter cautela, visão focada nas coisas de Deus. Em Hebreus 12, versículo 2, o escritor sagrado nos aconselha dizendo: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E em Isaías 45, no versículo 22, o próprio Senhor desperta a nossa atenção, dizendo: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. E a segunda recomendação de Jesus para o cristão é: vigiai. Vigiai. Rabayan, Darabassui. A exortação à vigilância foi um ponto muito forte, queridos, no ensinamentos do Senhor Jesus Cristo a respeito de sua segunda vinda. Em Mateus 26, versículo 41, Jesus já havia advertido aos sonolentos discípulos, dizendo: vigiai e orai para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E em Lucas 21, versículo 36, o Senhor Jesus Cristo disse: vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. A terceira recomendação de Jesus para o cristão é: orai. A oração é um dos temas mais enfatizados em toda a Escritura Sagrada. A Bíblia é um verdadeiro manual de orações respondidas. Se não houvesse tanta necessidade de orar, a Bíblia não falaria desse assunto. O Senhor Jesus Cristo não só ensinou muito sobre a oração, como também orava muito. Os apóstolos e a igreja primitiva oravam unânimes e perseverantes. Paulo chegou a estimular a igreja a orar de forma ininterrupta. Essas 3 advertências de Jesus não permite que o inimigo te apanhe de surpresa. Esteja sempre vigilante contra qualquer ataque do inimigo. Tenha cautela, vigie e ore. Se falhar nesse objetivo, a tropa pode sofrer grande derrota ou até mesmo ser destruída. Use a oração como arma ofensiva nas batalhas que está enfrentando, e não apenas isso. Deus nos ensina a vigiar e a orar por nossos irmãos que compõem o corpo de Cristo. Eu estou te advertindo a vestirem a armadura de Deus. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, esteja atentos e perseverantes. Perseverem,
Na oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Por todos os santos, ore sem cessar. Orar por nossos irmãos não é uma opção, queridos, e sim uma exigência. Você não pode assumir essa responsabilidade de maneira desmazelada. Muitos cristãos dependem de nossas orações. Eles colocam em risco o emprego, a família e a vida pelas causas do Evangelho, querido. Em risco o emprego, queridos, e a família e a vida pela causa do Evangelho. Tem muitos soldados feridos, outros estão cansados, pensando em desistir. Precisamos fortalecê-los com nossas orações. Existem recém-convertidos que ainda estão em prisões. Eles são prisioneiros nas fortalezas do medo, do ódio e da perversão sexual erigidas pelo inimigo. Eles precisam ser sustentados com as nossas orações. Satanás quer tragá-los. Permaneça de joelhos perante Deus em jejum e oração, que seja capaz de discernir no espírito como o inimigo irá atacar. Eu, pastora Elienay, tenho discernido no espírito como meus inimigos irão atacar. Então, meus irmãos, à medida que o Senhor lhe revelar os planos de Satanás, você pode advertir o povo de Deus sobre a iminência da batalha. Tome posição contra Satanás. Humilhe-se na presença do Senhor por meio de oração e do jejum. Vocês precisam discernir a estratégia de Satanás antes que ele ataque. Neutralize o inimigo e libere o poder de Deus. Deus disse por meio de Isaías: Xeriandarabassui, Debashiriandarabassarabashai, Debashuriandarabassai. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão de dia e de noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça o louvor da terra. Isaías 62, versículo 6 e o 7. Amados irmãos e irmãs em Cristo, eu, pastor Elienay, peço que estejam sempre me cobrindo em oração. Eu arranco muitas vidas do ninho de Satanás. Graças a Deus, a honra e a glória do Senhor Jesus. Vidas têm sido libertas e têm se entregado a Jesus. Satanás tem se levantado, meus irmãos, e armado laços contra a minha vida. Mas Deus tem me dado discernimento quando Ele está se preparando para atacar o inimigo. E eu mando a espada na autoridade do nome de Jesus. E ele tem caído por terra. Orem pela minha vida. A guerra que eu enfrento é grande no mundo espiritual. Mas eu fiz uma aliança com Cristo. Satanás